Sabe aquela sensação esquisitíssima de que você já viveu um momento mesmo sabendo que é a primeira vez? Pois é, essa é uma das experiências mais universais e ao mesmo tempo misteriosas da mente humana. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que raios está por trás do déjà vu. Bom, para muita gente, a primeira coisa que vem à mente é essa aqui, né? A explicação de Matrix. É uma falha no sistema. Uma ideia genial que virou um clássico da cultura pop. E vamos combinar, captura perfeitamente o quão bizarro esse sentimento. Quase como se a gente visse por trás da cortina da realidade. Mas e se a falha não for na realidade no mundo lá fora? E sim uma peculiaridade, sabe? Um truque fascinante da nossa própria mente. Pois é exatamente essa trilha que a ciência tem seguido para desvendar esse mistério. Ok, então, uma falha no sistema. Mas o quão comum é essa sensação estranha? Se parece que isso é algo super raro, que acontece com pouca gente, bom, pode se preparar para uma surpresa. É uma experiência que a esmagadora maioria das pessoas conhece bem. Olha só esse número, 97%. É isso mesmo, os estudos mostram que até 97% de nós já teve essa sensação pelo menos uma vez na vida. Ou seja, se isso já aconteceu, bem-vindo ao clube, e é um clube bem grande. E olha que interessante quando a gente olha para a idade. A coisa toda parece ter um pico ali na juventude, entre os 15 e 25 anos. Depois, a frequência vai diminuindo com o tempo. Uma das explicações para isso é que o cérebro mais jovem, que é mais, digamos, elétrico, com mais atividade neural, talvez seja mais propenso a esses pequenos bugs de processamento. Beleza, já vimos que é comum, mas o que exatamente é essa sensação fantasma? Para a gente entender direito, vamos dar uma olhada em como a ideia evoluiu, saindo lá do mito antigo até chegar na ciência. O nome em si já entrega o jogo, déjà vu, do francês já visto. E é justamente nesse ponto que o conflito acontece. Pensa bem, por um lado, uma sensação fortíssima de familiaridade, quase uma certeza. Mas, ao mesmo tempo, outra parte do cérebro está gritando: não, isso é impossível, essa situação é nova. Essa é a briga interna que define o déjà vu. E a nossa forma de entender isso mudou demais com o tempo. Lá na Grécia Antiga, a explicação era mística, memórias de vidas passadas. Aí a gente dá um salto para 1876, quando um filósofo francês, Émile Boirac, finalmente batizou o fenômeno de déjà vu. Mas foi só no século XX que a ciência entrou de vez na jogada e apontou para uma região específica do cérebro, o lobo temporal. E acredite, o déjà vu não está sozinho nessa. Ele tem uma família de ilusões de memória. Tem o jamais vu, que é o exato oposto, quando algo super familiar de repente parece completamente estranho e novo, e tem o déjà vu, que é tipo um déjà vu turbinado. Não é só a sensação de ter visto algo antes, é a sensação de ter vivido a cena inteira, com todos os detalhes. Certo. Então, para a gente entender de verdade o que acontece, a gente precisa, bom, abrir o capô e olhar para o motor da nossa memória. É lá dentro que o conflito que gera essa sensação toda acontece. O palco principal de toda essa história é essa região aqui, o lobo temporal medial. Pensa nela como a central de operações da memória. Estruturas como o hipocampo e o córtex renal moram aí, e são elas as responsáveis por criar e gerenciar nossas memórias. E o ponto-chave aqui, o nosso senso de familiaridade. E aqui está o pulo do gato. Nosso cérebro trabalha com dois sistemas diferentes para reconhecer as coisas. Um é a familiaridade, aquele sentimento vago de já vi isso em algum lugar. O outro é a recordação, que é quando a gente de fato lembra dos detalhes. Onde, quando, com quem. O déjà vu é exatamente o momento em que esses dois sistemas se desconectam. É a familiaridade no volume máximo, com zero recordação de detalhes. Tá, mas então, o que a ciência diz sobre esse momento de já visto? Existem algumas teorias bem fortes na mesa. Vamos dar uma olhada nas três principais. A primeira é a teoria do processamento duplo. Imagina o seguinte: a informação que se está vendo chega no cérebro por dois caminhos neurais ao mesmo tempo. Só que, por algum motivo, um desses caminhos atrasa, tipo uma fração de segundo. O cérebro recebe o segundo sinal, esse que chegou atrasado, e interpreta errado. Ele não pensa, é um eco. Ele pensa, opa, essa informação é antiga, é uma memória. É basicamente um pequeno bug de sincronização. A segunda é a da atenção dividida. E essa é bem fácil de visualizar. Pensa que se entra num lugar novo, mas se está distraído mexendo no celular, por exemplo. O cérebro capta a imagem do lugar, mas de forma periférica, sem que se preste atenção de verdade.
Aí, um segundo depois, guarda-se o celular e olha-se ao redor. Pronto, a cena parece familiar porque, tecnicamente, o cérebro já deu uma espiada nela, só não se deu conta. E a terceira, que é uma das mais estudadas, é a da familiaridade de Gestalt. A ideia aqui é que o gatilho não é a cena em si, mas a estrutura dela. O jeito que os móveis estão arrumados, o layout do lugar. Se essa estrutura for parecida com a de algum lugar em que já se esteve, mas do qual não se lembra conscientemente, o cérebro pode disparar o déjà vu. E o mais incrível é que isso foi comprovado em experimentos com realidade virtual. Eles criaram cenários com o mesmo layout, mas com objetos diferentes e, bingo, as pessoas sentiam déjà vu. E isso nos leva àquela ilusão de que a gente sabe o que vai acontecer em seguida. Muita gente relata isso durante um déjà vu, uma certeza de eu sei o que vai ser dito agora. Só que, sinto muito, mas os mesmos experimentos mostraram que isso é só parte do pacote da ilusão. Na prática, a capacidade de prever o que aconteceria não passou de um mero chute. Tudo bem, mas fica a pergunta. Essa sensação toda é só uma curiosidade inofensiva do cérebro? Ou pode ser um sinal de alerta para algo mais sério? Quando é que se deve preocupar? É super importante saber a diferença. O déjà vu que a maioria das pessoas tem é o saudável. Ele é rápido, dura só alguns segundos, acontece de vez em quando e geralmente desperta mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Agora, o déjà vu patológico é outra história. Ele dura mais, às vezes minutos, acontece com muita frequência e vem acompanhado de medo. Nesses casos, ele pode ser um sinal, uma aura, que acontece antes de uma crise de epilepsia, principalmente a que afeta o lobo temporal. E tudo isso nos leva a uma virada de chave, uma forma totalmente diferente de enxergar o déjà vu. E se esse eco no nosso cérebro não for um defeito de fabricação, mas sim o contrário? E se for um sinal de que tudo está funcionando bem? Pensa nisso. A sensação estranha do déjà vu talvez não seja o erro acontecendo. Talvez ela seja o sistema de checagem de fatos do cérebro apitando. É como se o cérebro dissesse: opa, peraí, estou sentindo uma familiaridade aqui, mas meus registros dizem que isso é novo, alerta de conflito. Ou seja, o déjà vu não seria a falha, mas sim a consciência de que uma pequena falha ocorreu. Então, da próxima vez que aquele arrepio familiar passar, a pergunta que fica é essa: será que essa sensação é um sinal de que o cérebro cometeu um erro ou será que é a prova de que ele é inteligente o bastante para pegar esse erro no pulo?